O verbo must, da língua inglesa, frequentemente gera dúvidas. Nesta análise, o nosso objetivo é justamente esclarecer essas questões. Veremos por que a tradução direta para o português costuma ser um equívoco e, mais importante, como compreender a real intensidade por trás dessa palavra para utilizá-la corretamente. A pergunta que se apresenta é: qual é de fato a tradução de must? Embora pareça uma questão simples, a sua resposta aponta para um dos maiores erros cometidos no aprendizado: a busca por uma única palavra equivalente. A verdade é que a língua portuguesa não possui um termo que corresponda diretamente e, por isso, qualquer tradução literal inevitavelmente resultará em uma compreensão imprecisa do seu sentido. Então, se a solução não está na tradução, onde ela está? Bem, a resposta reside no conceito de intensidade. Para compreender o must, é fundamental deixar de pensar em palavras equivalentes e passar a pensar em níveis de força. O seu verdadeiro significado está no grau de ênfase que ele confere a uma ação ou ideia. E esta é a chave para o seu domínio. Para aprofundar essa análise, antes de situarmos o must, é essencial estabelecer uma base comparativa. Começaremos por analisar 3 níveis fundamentais de intenção, expressos por outros verbos da língua inglesa. Estes 3 níveis de base são want to, que corresponde ao desejo, need to, que se refere à necessidade, e have to, que indica uma obrigação. É importante perceber que cada um deles representa um degrau distinto em uma escala de força e intencionalidade. Iniciamos pelo nível mais elementar, o desejo. A expressão want to é utilizada para comunicar uma vontade pessoal, um querer. No exemplo, I want to learn a new language, que se traduz como eu quero aprender um novo idioma, a intenção manifestada é puramente um desejo pessoal. Avançando para o próximo nível em nossa escala, encontramos a necessidade. Need to indica que algo é um requisito, uma condição. Na frase I need to pass the exam, ou seja, eu preciso passar na prova, a intenção deixa de ser um mero desejo e passa a ser uma condição necessária para se atingir um determinado objetivo. No nível mais alto desta estrutura de base, temos a obrigação. A expressão have to geralmente denota uma imposição externa, ditada por regras ou circunstâncias. A frase I have to pay the bills, que significa eu tenho que pagar as contas, exemplifica essa ideia. Trata-se de uma obrigação a ser cumprida, independentemente do desejo pessoal. Com essa base estabelecida, podemos agora analisar onde o must se posiciona. Para tanto, é preciso primeiramente compreender sua função gramatical, que é bastante distinta da dos verbos vistos até aqui. Uma pista fundamental sobre a natureza particular do must encontra-se na própria estrutura da frase. Observe, enquanto se diz I have to go, ao utilizarmos must, a partícula to é omitida, resultando em I must go. Essa diferença gramatical, embora pareça sutil, não é acidental. Pelo contrário, ela revela a classificação exata do must. A razão para essa diferença estrutural é que must não é um verbo comum. Ele pertence a uma categoria especial chamada de verbos auxiliares modais. A sua função é justamente modificar o sentido de um verbo principal, acrescentando uma noção de modalidade, como possibilidade, obrigação ou, no caso que nos interessa, intensidade. Por ser um verbo modal, ele segue regras próprias, não é seguido pela partícula to e não sofre conjugação, mantendo sempre a mesma forma. Esclarecida sua função gramatical, podemos agora retornar à nossa escala de intensidade. Veremos como o must se posiciona nela, ele funciona como um amplificador para os 3 níveis de intenção que já definimos. A função do must, portanto, é ao mesmo tempo simples e extremamente poderosa. Ele eleva qualquer uma das intenções que vimos, seja um desejo, uma necessidade ou uma obrigação, ao seu nível máximo, ao seu grau mais absoluto e inegociável. Em outras palavras, ele transforma o que é importante naquilo que é absolutamente imprescindível. Vejamos um exemplo prático, começando pela obrigação. A frase I have to work tomorrow é uma constatação de um compromisso. Já a frase I must work tomorrow eleva essa obrigação a um patamar superior. Ela comunica que as consequências de não cumprir essa tarefa seriam gravíssimas, tornando-a, portanto, uma obrigação absoluta, inadiável. Mas, afinal, o que se entende por intensidade máxima em um contexto prático? Significa que a ação precisa ser realizada a todo custo, que deve acontecer de qualquer maneira, de qualquer jeito. A mensagem implícita é que se tornou impossível não realizar aquela ação.
Simplesmente não há outra alternativa. Esse mesmo princípio de amplificação se aplica à necessidade. Dizer I need to catch that bus expressa uma necessidade rotineira. Por outro lado, I must catch that bus transmite um senso de urgência crítico. Pode ser, por exemplo, o último ônibus disponível ou talvez a pessoa tenha um compromisso inadiável. A necessidade foi elevada ao seu grau máximo. E o mais interessante é que até mesmo um desejo pode ser amplificado a este nível. A frase I want to eat a hamburger expressa uma simples preferência. Contudo, I must eat a hamburger comunica um desejo avassalador, quase uma necessidade incontrolável. A comunicação aqui é de um anseio intenso e imediato, muito além de uma mera vontade. Pois bem, para consolidar todo o conhecimento apresentado, vamos reunir as peças. A tabela a seguir oferece uma síntese comparativa, resumindo as distinções discutidas e colocando todos os conceitos em perspectiva. Analisando a tabela, podemos sintetizar os pontos principais. De um lado temos want to, need to e have to. São verbos comuns que requerem o uso da partícula to e que representam respectivamente os níveis de intensidade baixo, médio e alto. Em contrapartida, vemos o must, um verbo auxiliar modal que não utiliza o to e que opera no nível de intensidade máximo, podendo amplificar qualquer uma das intenções. O exemplo final, I must succeed, ilustra perfeitamente essa força. Significa, eu preciso ter sucesso a todo custo. A conclusão central de toda esta análise, portanto, é a seguinte: must é uma palavra de enorme peso semântico. Seu uso deve ser reservado àquelas situações em que a intensidade da intenção é de fato máxima, inegociável e absoluta. Utilizá-la em contextos de menor intensidade soará invariavelmente como um exagero ou um uso inadequado. Isto nos conduz a uma reflexão final. No ato da comunicação, torna-se essencial avaliar o nível de intensidade que se deseja transmitir. Em que situações específicas uma mensagem se reveste de um caráter tão crítico que somente a força absoluta do must é capaz de expressá-la com precisão? A resposta a esta pergunta é, em essência, a chave para a maestria no uso desta importante palavra.